Trabalhar com você aqui hoje sobre como se livrar do ego. Essa pergunta ela é bem interessante porque ela abarca outras perguntas. Ela envolve outras perguntas. A libertação do ego é a libertação também do ciúme, da inveja, do medo, do conflito presente nos desejos. Assim, a resposta para como se livrar do ego é a resposta para como se livrar do ciúme, como se livrar da inveja, como se livrar do medo. Isso porque nós estamos tratando aqui do mesmo elemento. Agora, vamos colocar de uma forma muito clara para você aqui logo algumas coisas. Quando nós nos referimos à palavra ego, a ideia que se tem é de uma entidade presente, é de uma identidade nesse instante presente, causando o sofrimento da inveja, o sofrimento do ciúme, o sofrimento do medo. A história da ambição, a história do conflito presente em razão dos desejos, tudo isso envolve a presença do ego. No entanto, para nós, o ego é alguém, é uma pessoa, é uma entidade presente, é um indivíduo ou é uma consciência individual. Nós temos dito aqui no canal que o ego é uma fraude, é uma ilusão. Não estamos dizendo com isso que ele não existe. Sim, existe sim um modelo de pensar, sentir e agir em nós. Esse modelo é um modelo de condicionamento. Não é um modelo de uma entidade real, de uma identidade verdadeira. É um programa. É a forma como nós funcionamos nesse corpo-mente. Então podemos dizer que o ego é uma individualidade ilusória que a presença do condicionamento desse formato de sentir, agir e pensar é que determina essa ilusão. Então, a ilusão é a ilusão de uma identidade presente. Nesse sentido, é uma entidade que existe, mas existe como um modelo de condicionamento, como um modelo de programação. Essa é a identidade do eu. Podemos nos livrar disso? Aqui nós temos que investigar a estrutura e a natureza deste eu, deste centro ilusório, deste centro falso. Uma aproximação disso requer um estudo de nós mesmos, um estudo sobre quem nós somos. No entanto, esse estudo, um outro não pode nos dar, um livro não pode nos dar, uma técnica não pode nos mostrar. Nós precisamos descobrir aqui como nós respondemos a esse momento a partir deste eu, deste ego, deste centro. Ou seja, temos que descobrir esse movimento de condicionamento se expressando como sendo alguém, como sendo uma pessoa, como sendo uma consciência individual se expressando no falar,
no sentir, no agir. Então vamos ver um dos aspectos aqui importante dessa questão do ego. Aqui eu quero tratar com você de um dos aspectos muito claros dentro desse movimento de condicionamento desta pessoa, deste eu. Eu me refiro a esse padrão de ação. Como agimos a partir deste centro ilusório, deste centro falso? Como nos comportamos? Como ocorrem essas ações presentes? Como elas acontecem nesse instante? Reparem que elas estão sempre criando confusão, desordem, alguma forma de contradição, de conflito e, portanto, de sofrimento em nossas vidas. Por que isso ocorre? Por que isso acontece? Nossas ações, elas são ações que nascem, todos nós sabemos disso, nascem do pensamento. Então vamos com calma investigar isso aqui com você. Nossas ações nascem dos pensamentos. Então, primeiro, nós temos um pensamento e esse pensamento é um estímulo. Ele carrega uma sensação. O pensamento ele carrega junto com ele um sentimento, uma emoção, um modo de sentir e, portanto, uma sensação. Com base no pensamento, nesse pensamento, nós tomamos ações. Assim, o que são nossas ações? Vejam quanto é importante investigarmos isso. Nossas ações são o resultado de pensamentos. O que são esses pensamentos? São lembranças guardadas, memórias. Passamos por experiências na vida e essas experiências são registradas e guardadas em nós como lembranças, como memórias. A partir dali, nós sabemos repetir essas ações. Então, nossas ações, como resultado da lembrança, da memória, de experiências passadas, essas ações agora aqui são reativas. Assim, nossas ações, as ações que nascem desse passado em nós, são ações deste centro, que é o eu, o ego. O detalhe consiste no fato de que essas ações, é isso que não ficou claro para você, é um detalhe que não está ainda claro para você, é que essa ação, ela nunca corresponde à urgente necessidade desafiadora do instante, do momento presente. Em outras palavras, estamos sempre correspondendo a esse momento a partir deste eu que vem do passado, que é memória, que é lembrança, que é o resultado de experiências de ontem ou de muitos dias. Estamos respondendo a esse momento sempre de uma forma reativa. Nossa resposta, portanto, é uma resposta que não é livre, não é natural, não é real, ela não responde, ela não corresponde à real necessidade desse momento. Assim, nossas ações, com base neste centro que é o eu, são reações que vêm do passado. A verdade é que nós não sabemos o que significa esta ação no presente momento, livre do centro do eu, do ego. Assim, essas ações estão sempre produzindo sofrimento para nós, sofrimentos para o outro, porque são ações centradas no eu. Essas são as ações egocêntricas, desse sentido de pessoa que acreditamos ser. Será possível uma ação aqui, nesse instante, nesse momento presente, a esse desafio
deste agora, sem esse fundo, sem esta memória, sem esta ação, que é uma mera reação vindo do passado, o contato com o outro, o contato com a vida, o contato com aquilo que aqui se mostra, com base nesse passado, é um contato separatista, é um contato que divide, que conflita, que é uma mera reação a esse instante, a esse momento, a esse desafio. O que estamos dizendo é que nós não temos uma ação livre e, portanto, não temos uma forma correta, inteligente de lidar com o instante, de lidar com o momento presente. Não temos por quê? Porque a base da nossa ação é a memória. Estamos sempre nesse movimento do eu, nesse instante que é passado. O passado está aqui no presente. O passado está aqui no instante, no momento presente, se projetando para ganhar algo no futuro. Então, a intenção do eu é sempre de realizar coisas. Então, a intenção do eu é sempre responder a esse instante com base naquilo que ele já traz, naquilo que ele já é, naquilo que ele já representa. Esse modelo de condicionamento, esse modelo programado de ação, ela é conflituosa. Nós aqui estamos trabalhando com você o fim da ilusão do eu, o fim da ilusão do ego, e, portanto, o fim desse movimento que vem do passado e que reage a esse momento. Para o ego, para a pessoa que você acredita ser, você é alguém que está aqui, nesse instante, nesse momento, dando atenção àquilo que aqui está se mostrando. A pessoa aqui, nesse momento, dando atenção àquilo que aqui está, é apenas uma reação, é apenas uma programação, é apenas um condicionamento. Isso é o eu, o ego. Então, nós estamos sempre dentro do presente momento com base no passado. Observe sua mente, ela funciona com base em memórias, em lembranças, em recordações. Assim, suas respostas para esse instante são respostas que têm por base essas lembranças, essas memórias. Então, nós vivemos psicologicamente no tempo. Esse é o tempo psicológico do eu, do ego. Eu sou isso em razão daquilo que fui ontem e serei amanhã em razão daquilo que sou hoje. Só que isso que sou hoje é apenas a representação de um condicionamento que já trago do passado. Então, hoje, na verdade, eu sou apenas o passado. E amanhã eu serei apenas esse hoje que ainda é o passado. Então, o que é esse eu? Esse eu é um movimento no tempo psicológico. Não existe uma entidade presente nesta condição, nesta pessoa. Então, a pessoa que acredita ser é uma ilusão, é apenas o resultado de experiências passadas, psicologicamente guardadas, preservadas, dando sempre a esse mim essa noção de eu fui, eu sou e eu serei. Enquanto que, na verdade, o que estamos tendo aqui é só o passado. Passamos por experiência, estamos sempre registrando
em cima desse passado, essas novas experiências, então estamos sempre nesse movimento de acumular, de adquirir, de preservar, de cultivar ainda mais o sentido do eu, do ego, que é o passado. Não há nada real como a presença dessa inteligência que está fora do tempo, desta consciência real que está fora do tempo, deste ser real que está fora do tempo, porque nós vivemos nesse tempo psicológico, que é o tempo que o pensamento tem produzido, em razão de sua memória, de sua história, de seus registros. Repare que o seu nome é um registro de memória. Sua história, numa dissertação, ou sendo contada para alguém, é só o passado que foi registrado. Toda a referência que você tem da pessoa, como você se vê, é o passado. Então, essa é a ideia central do eu, do ego. Essa é a ilusão da pessoa, desse mim, que vive nesse tempo, que eu tenho chamado de tempo psicológico. Qual é a verdade sobre você? A verdade sobre você não está no tempo, é a realidade deste ser, desta consciência, desta realidade divina, que no ego é desconhecido, na pessoa é sempre algo desconhecido. Se livrar desse sentido do eu, do ego, é descobrir o fim para esse conteúdo psicológico, para todo esse acervo psicológico que lhe dá essa sensação de uma identidade no tempo, nesse tempo que é esse hoje. É o fim para essa pessoa que acredita estar aqui sendo alguém hoje, que foi alguém ontem e que será alguém amanhã. Isso é o fim dessa experiência do eu, e, portanto, isso é o fim para esse modelo de pensar, sentir e agir com base nesse tempo psicológico, na ilusão dessa identidade presente. Assim, a compreensão da verdade do seu ser requer um estudo de si mesmo. Quando você estuda a si mesmo, quando você percebe todo esse movimento que é o movimento de condicionamento, que é o movimento de padrão, que é o movimento de repetição, que é o movimento de memória desta ilusória identidade. Esse sentido de pessoa, tudo isso se desfaz quando há um esvaziamento de todo esse conteúdo. Isso se torna possível quando há uma aproximação da verdade da meditação, da real meditação de uma forma prática. Eu tenho falado da importância, a importância aqui para você do autoconhecimento, porque quando temos uma aproximação do autoconhecimento, temos um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, desse tempo psicológico, desse sentido do eu, do ego. Isso ocorre quando temos esta aproximação da verdade da meditação. Então, uma nova ação surge, uma ação livre deste centro ilusório, deste senso de separação. Isso é o fim da dualidade, é a verdade da não dualidade, é a presença de Deus, é a presença do seu ser. Para esse propósito, nós temos encontros aqui online, nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para esses encontros. Se isso é o que faz sentido para você,
Vamos trabalhar isso juntos? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então fica aqui o convite, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu e o medo, eu e o prazer, eu e o outro, eu e o mundo, eu e a vida, eu e o amor. É nessa ilusão dessa dualidade que está todo o problema da existência humana. Um eu que se vê separado do que pensa, do que sente,